Sejam bem-vindos e bem-vindas. É tão bom quando ouvimos o chamado de Deus, afinal, se estamos aqui hoje celebrando, é porque há a ação primeira de Deus por nós. Por isso, celebramos culto em seu nome e com o desejo de ouvir a sua palavra e de que ela nos conduza a viver a reconciliação e o perdão. Saudamos e acolhemos a você nesse 15º domingo após Pentecostes, com a palavra bíblica do lema da semana, que vem da carta do apóstolo Paulo à comunidade de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Convido para cantarmos. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atenta ouvir. Se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Celebramos esse culto em nome e na presença de Deus, qual Pai bondoso e Mãe amorosa, ama e perdoa aos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus Cristo, que com sua vida, morte e ressurreição, nos reconciliou com Deus. E em nome do Espírito Santo, o Auxiliador, que nos ajuda a nos perdoarmos mutuamente e a vivermos do perdão. Amém. Deus perdoa e se alegra com cada filho e filha que se arrepende e quer viver em novidade de vida. Por isso, neste momento, queremos confessar a Deus as nossas falhas, os nossos erros que cometemos em palavras, atitudes, gestos e também omissões. Oremos. Senhor nosso Deus, diante de Ti nos colocamos para restaurar o nosso relacionamento contigo e com o próximo. Queremos confessar as nossas faltas e reconhecer que muitas vezes em nossa vida temos traçado uma linha que nos separa uns dos outros e também de Ti. A linha do preconceito, do ódio, da violência, do orgulho, da autossuficiência e da indiferença nos impede de experimentar o Teu amor e o Teu perdão. Ajuda-nos a apagar essa linha e a nos reconciliarmos uns com os outros. Tu conheces o nosso coração e sabes que não conseguimos expressar em palavras tudo o que nos leva para longe de Ti. Por isso, em Tua misericórdia pedimos, perdoa-nos e ajuda-nos a restaurar a nossa vida com as pessoas de quem nos afastamos
e nos ajuda a vencer a dor, a amargura e a tristeza que nossa vida marcada pelo pecado traz. Isso te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando juntos dizemos amém. O apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Romanos, capítulo 5, versículo 11, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos e amigas de Deus. Deus ouve a nossa confissão e conhece o nosso coração. Por isso, aqueles e aquelas que confessam seus pecados e deles se arrependem, declaro: perdoados estão os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mesmo em distanciamento por causa da pandemia, a fé em Deus não nos distancia da realidade de injustiça, de opressão e de sofrimento que assola vidas pelo mundo afora. Pelo contrário, pela força e orientação da fé, olhamos para a realidade e nos juntamos às vozes que clamam a Deus por compaixão, cantando. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós que Cristo. Por Deus escutar o nosso clamor, nos perdoar e sempre nos dar a oportunidade de buscar a reconciliação com os nossos irmãos e irmãs, vamos glorificá-lo cantando. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Convido para termos um momento de oração. Deus do perdão, que sempre nos perdoas e acolhes como um pai e uma mãe. Caminha conosco para que, guiados por Ti, descubramos a alegria que vem de dar e receber perdão. É o que te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Quero convidá-los para o momento da liturgia da palavra. Nós queremos acompanhar as leituras bíblicas indicadas para esse final de semana. A primeira leitura é do Salmo de número 103, os versículos 8 a 13. Eu passo a ler. O Senhor é bondoso e misericordioso, e não fica irado facilmente. Ele é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e as nossas maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados.
Como um pai trata com bondade os seus filhos e filhas, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Até aqui a leitura do Salmo. Convido para aclamarmos o Santo Evangelho de hoje cantando. Ouvirmos a leitura do Evangelho, também o texto indicado para a pregação desse final de semana. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram o que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravo o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado, até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente ao seu irmão. Até aqui a leitura do Evangelho. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estimados e estimadas, quantas prédicas você já ouviu sobre o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir? 7? Você há de concordar comigo que mesmo que fosse 77 ou 490 vezes, esse tema do perdão e principalmente a sua real e integral vivência ainda não foi alcançada. Gerson Monteiro, um escritor, escreve que perdoar é sinal de inteligência. Se concordamos com essa afirmação, constatamos que o QI de muitas pessoas é bem baixo. Somos experts em ofender e achar que o erro dos outros é maior que o nosso, que a culpa dos outros é pior que a nossa. Somos experts em perdoar só da boca para fora. Ouvimos no texto que Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: esse Pedro, sempre o mais metido, ousado, curioso, inteligente, temperamental, espontâneo, interessado dos 12 apóstolos, sempre tomando a dianteira. Aqui ele aparece lançando uma pergunta intrigante para Jesus. Chegou perto e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Esse chegou perto
indica que Pedro quer ter um particular com Jesus, pois Pedro sabia que este assunto é melindroso. E Jesus, então, contou uma parábola. O texto, a parábola que Jesus conta, fala de um rei que provavelmente entregou uma quantia a um dos seus empregados. Este, por sua vez, não empregou bem o empréstimo e a sua dívida aumentou demasiadamente a proporções absurdas, o equivalente a 174 toneladas de ouro ou a 100 milhões de dólares nos dias de hoje. Realmente uma importância impagável. Esse rei se reporta às leis do Antigo Testamento que previa a venda do devedor como escravo para pagar a dívida. Aqui, não só o devedor seria vendido, mas sua família e tudo o que lhe pertencesse. Contudo, o rei fica comovido pela súplica do devedor e resolve libertá-lo de sua dívida e perdoá-la. Todavia, o devedor, após ter sido perdoado, age de forma totalmente contrária do seu senhor. Ao sair, ele encontra um companheiro de trabalho que lhe devia o equivalente a 100 dias de trabalho, algo em torno de 3 salários mínimos. Nada se comparada à sua dívida com o rei. E ele vai até as últimas consequências na cobrança dessa dívida, lançando o colega na cadeia. Assim somos nós, com as nossas convicções. Nos achamos muito corretos e procuramos ser o mais justo possíveis com os nossos devedores. Algumas vezes, consideramos suas faltas tão graves e nos damos o direito de não perdoarmos suas dívidas e ofensas. Mas vemos nas atitudes de Jesus Cristo o oposto disso. Ele sim estava sempre disposto a estender a reconciliação a todos que estavam afastados de Deus. E neste sentido, estamos num contraste muito grande com Deus. Ali, deixamos de ser seus imitadores e viramos juízes e carrascos dos outros, julgando, condenando e executando. Se compararmos o que recebemos de Deus todos os dias com o que damos aos outros, temos que ficar com vergonha. Usufruímos o perdão de Deus todos os dias e não somos capazes de repassar o mínimo que seja aos outros. Qualquer ofensa é motivo para não perdoarmos. Vivemos com rancor e com o desejo de vingança em nossos corações. A falta desse perdão estendido aos outros tem por consequência a própria condenação, pois o rei, sem saída, ordena que se faça justiça. Quem não consegue perceber o grande perdão de Deus não tem alternativa a não ser a justiça do Código Penal, a justiça do pague-me o que me deves. A graça concedida por Deus se torna em ira de Deus. Nós só temos o perdão quando nos voltamos para Deus em arrependimento. Porém, só podemos ficar com esse perdão à medida que o passamos adiante, à medida que perdoamos ao nosso próximo. O perdão que nos é concedido em Jesus Cristo nos possibilita comunhão pessoal com Deus, mas quando negamos isso ao nosso próximo, o perdemos. Ou seja, quem não perdoa o próximo quando foi perdoado por Deus, perde o perdão dele. Da mesma forma que o perdão de Jesus não fica apenas em palavras, mas de fato restabelece nossa comunhão com Deus, o nosso perdão estendido ao próximo também deve acontecer dessa maneira. Não podemos achar que só o fato de dizer à pessoa, eu te perdoo, e não mais falar com ela, é perdão. O relacionamento deve ser restabelecido. A comunhão com esta pessoa deve acontecer, pois é dessa forma que Deus age conosco. E outro ponto importante é que, da mesma forma que o perdão de Deus para conosco não se acaba, o nosso para com o próximo também não deve se acabar,
como é expresso nas palavras de Jesus, perdoar até 70 vezes 7, expressando um número alto justamente para nos mostrar que o perdão não pode ter limites. Conta-se que um fazendeiro recebeu a visita do seu pastor. O pastor, antes da visita, tinha orado pedindo para ter palavras sábias para dizer àquele seu paroquiano, pois este paroquiano estava brigado com o seu vizinho por causa da medição de terras. E o pastor queria que o seu paroquiano fizesse as pazes com o seu vizinho. Porém, toda a conversa, todo o pedido, toda a admoestação do pastor para com o seu paroquiano foi em vão. Não, senhor pastor, disse o fazendeiro. Faço tudo o que posso fazer de bom e estou sempre disponível para a nossa igreja. Mas fui ofendido de tal maneira que é impossível fazer as pazes com o meu vizinho. Afinal, o pastor disse: estou vendo que nada posso fazer. Quero então me despedir. O senhor dá licença para orar o Pai Nosso? Pois não, senhor pastor. Pode orar e eu vou acompanhá-lo, foi a resposta do obstinado fazendeiro. E o pastor orou em voz alta a oração modelo de todos os cristãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Amém. O pastor levantou-se, despediu-se e foi embora. O fazendeiro, no entanto, continuava a repetir o fim da oração. Perdoa-nos as nossas dívidas. Amém. Perdoa-nos as nossas dívidas. Amém. Meditando, disse consigo mesmo: mas o Pai Nosso não termina assim. O pastor terminou na metade. A continuação deve ser: assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nesse momento, o fazendeiro assustou-se e pensou: realmente eu só posso orar o Pai Nosso até a primeira parte. Como estou de mal com o meu vizinho, não posso orar, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Assustado, o fazendeiro levantou-se para correr atrás do pastor. Alcançou-o e disse: pastor, por favor, volte comigo e continue a orar o Pai Nosso até o fim. Não quero que na minha casa o Pai Nosso seja orado pela metade. Quero fazer as pazes e estender a mão ao meu vizinho. Essa história nos mostra que nem mesmo o Pai Nosso podemos orar por inteiro se não perdoarmos o próximo. E de fato, se quisermos o perdão de Deus, temos que estendê-lo a quem nos magoa e nos ofende. Como Lutero diz em seu Catecismo Menor, não podemos ter a arrogância de menosprezar os outros, nos achando melhores, mas nos autoexaminarmos e assim veremos que somos pecadores e, portanto, iguais a qualquer outro ser humano. Todos carecemos do perdão e por isso temos que baixar o topete diante de Deus, pois se Ele olhasse para os nossos pecados que cometemos diariamente e não nos perdoasse, estaríamos todos perdidos. Nesse sentido, o perdão que damos aos outros nos serve de consolo e certeza de que Deus nos perdoa. Estejamos sempre dispostos a perdoar as ofensas que nos são dirigidas. O importante não está na quantidade mínima ou máxima de vezes que se venha a conseguir perdoar alguém, mas na qualidade desse receber e dar perdão. Estejamos sempre prontos para amar e olhar para todos de igual para igual, não pensando que somos melhores e que por isso podemos julgar alguém. Como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e precisam da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus e que sejamos sábios, assim como diz o escritor Gerson Monteiro. Perdoar é sinal de inteligência. Para viver bem, precisamos exercitar
o perdão. Que Deus nos ajude nessa difícil tarefa. Amém. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ter. Tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ter. Senhor, ajuda-me a amar, Senhor, ajuda-me a ser. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ter. Tem misericórdia de mim, ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ter. Tem misericórdia de mim. Diante de Deus, nós queremos trazer as nossas súplicas, a nossa gratidão, e assim queremos nos colocar em oração. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, à Tua presença nós chegamos e Te agradecemos por este momento de reflexão. Obrigado, Senhor, pelo conforto e também pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de forma digna o Teu amor e a repartirmos o Teu perdão entre nós. Ajuda-nos a nos reconciliarmos com quem nos tem ofendido. Pedimos, Pai, por todos os governantes que Tu estabeleceste no mundo. Faça com que eles governem com justiça e sejam instrumentos de paz e de amor entre os povos. Abençoa a Tua igreja espalhada por este mundo. Fortalece os Teus fiéis para que suportem todo tipo de pressão. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade. Ajuda-nos a crescermos unidos a Ti e a Tua palavra. E dá com que lembremos sempre do Teu chamado e que estejamos dispostos a Te servir com amor, dedicação e gratidão. Lembramos também, Senhor, de todas aquelas pessoas que passam por momentos difíceis em sua vida. Em especial, Senhor, colocamos em Tuas bondosas mãos as famílias que perderam pessoas queridas. Também Te pedimos por aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, que estão acamadas em seus lares. Concede-lhes o Teu cuidado, a Tua proteção e concede-lhes o Teu amor. Senhor nosso Deus, nós também queremos Te pedir que ajude-nos a vencermos a indiferença, ajuda-nos a confiar mais em Ti. Ó Deus de bondade, fica conosco, fica com as nossas famílias, faça com que o perdão possa reinar sempre em nossos lares. Isto nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus, e assim juntos nós queremos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de encerrarmos este momento de celebração, nós queremos também receber a bênção que vem de Deus. Que o Senhor esteja à vossa frente, guiando os vossos passos. Que o Senhor esteja atrás de vós, vos protegendo de todas as armadilhas. Que o Senhor esteja sobre vós, vos abençoando e guiando a vossa vida. Que assim vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor
Que nesta semana vocês possam ter uma semana abençoada, cheia de perdão e de reconciliação. Amém. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde, Pai, no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus nos guarde, Pai, no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos